conosco então para o assunto já aqui posto. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Mais uma vez estamos aí. Isso, é sempre bom tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Walter. Mais uma vez estamos aí. Isso, é sempre bom tê-lo aqui no programa, doutor Júlio. Então, vamos aqui a um caso que não é o primeiro, não é o segundo, ou seja, milhares de casos têm ocorrido em termos de golpe, do assunto que nós vamos aqui abordar com o senhor, que é justamente o golpe do boleto, ou seja, a pessoa recebe um boleto em casa, efetua o pagamento, depois recebe uma notificação de que está atrasado no pagamento daquele boleto, ou seja, a empresa verdadeira fazendo a cobrança, mas esse consumidor entende que tem um documento em mãos e que foi pago. Aí depois a gente verifica, portanto, que o boleto pago era falso, foi clonado. Neste caso, como a justiça entende, quem é que fica com o prejuízo? Falso, foi clonado. Neste caso, como a justiça entende, quem é que fica com o prejuízo? A empresa ou a empresa verdadeira ou o consumidor, doutor Júlio? Bom, olha só, Walter, esse caso é um caso interessante que ele afeta, inclusive a segurança dos procedimentos digitais das instituições bancárias, né? O que acontece? Quando uma instituição bancária se coloca no mercado de consumo para oferecer para o consumidor um serviço de prestação de serviço, de conta, de aplicativos pela internet, ela tem que criar todas as formas e meios de segurança para que esse consumidor não caia em golpes. Então, as instituições financeiras precisam investir muito em segurança e em tecnologia para evitar que isso aconteça. E, às vezes, acaba acontecendo, né, de alguém criar, um fraudador cria um site muito parecido, ou uma página muito parecida com a página oficial, né, da instituição, e as pessoas acabam entrando nesse erro, caindo nesse erro de forma indevida. E os tribunais brasileiros, quando acontece esse tipo de situação, têm entendido que a responsabilidade é da própria instituição financeira, já que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que elas respondem de forma objetiva, né, pelos problemas causados aos consumidores. Então, não há a necessidade de demonstração se houve culpa, se não houve culpa. A instituição financeira responde de forma objetiva nesses casos aí. Mas a instituição financeira, ela aceita de forma pacífica, portanto, aí esse conhecimento ou reconhecimento da justiça de que, no caso, a instituição financeira é que, de alguma forma, tem que assumir o prejuízo, ou seja, essas empresas assumem de forma pacífica aí esse entendimento? De forma nenhuma, Walter. Elas sempre recorrem dessas decisões e elas alegam que isso é culpa exclusiva de terceiro. Elas falam o seguinte, a gente tem a nossa página lá, não fomos nós que criamos essa página falsa, o consumidor, por erro, foi lá e acabou entrando nessa página falsa, então a gente lava nossas mãos, nós não temos responsabilidade sobre isso. Mas o que os tribunais têm entendido é que os bancos e as instituições financeiras têm, sim, responsabilidade sobre essas compras, essas coisas que usam aplicativos e meios digitais, já que elas, né, assumem o risco disso ao entrarem no mercado de consumo, oferecendo esse tipo de serviço para os consumidores. Nesse caso, especificamente, a gente ainda tem que falar uma coisa importante, que é a questão do fortuito interno. O tribunal entendeu que, nesse caso específico, a instituição financeira não tem como excluir a sua responsabilidade por esse fato que aconteceu ao consumidor, porque isso faz parte da própria atividade bancária. É dever da instituição verificar as páginas abertas em seu nome, verificar se isso está acontecendo, orientar os consumidores a esse respeito para evitar que esses golpes aconteçam. E mesmo com todas as orientações e todas as coisas que elas fizerem, mesmo assim, elas podem ainda ser responsabilizadas por isso. E a gente As coisas que elas fizerem, mesmo assim, elas podem ainda ser responsabilizadas por isso. E a gente entra naquela questão, doutor Júlio, de que os impostos são pagos e recolhidos pelo Estado, através da União, dos estados, municípios, para poder cumprir com uma série de obrigações legais, das quais a segurança pública. Quer dizer, esse tipo de golpe não estaria, portanto, na conta, vamos colocar assim, da segurança, não estaria, portanto, na conta, vamos colocar assim, da segurança pública, para que ela crie mecanismos para evitar que golpes como estes sejam bem-sucedidos?
Ô, Walter, eu acho que esse tipo de golpe está mais relacionado à questão privada das próprias instituições. Elas, como oferecem esse tipo de serviço no mercado de consumo, elas precisam criar mecanismos eficientes para que essas fraudes não aconteçam. Então, a responsabilidade é muito mais privada do que pública. É diferente, por exemplo, quando a gente discute um assalto ou um Sim, crime sim. que acontece dentro de uma agência bancária. Uhum. Até nesses casos também, os tribunais têm entendido que a responsabilidade é da instituição financeira, porque é o dever de segurança, né, dos próprios estabelecimentos ali. E na internet também a gente tem tido esse entendimento dos tribunais. Se o consumidor ali. E na internet também a gente tem tido esse entendimento dos tribunais. Se o consumidor, né, nesse caso específico aí desse julgamento, a consumidora recebeu a orientação para fazer, né, o seu pagamento pelo próprio banco, no site que o próprio banco orientou, e mesmo assim ela acabou caindo num golpe, então a responsabilidade passou toda a ser da instituição financeira. Mas nesse caso específico, a justiça deu ganho de causa para a consumidora. Sim, sim, com certeza. Porque a instituição financeira, nesse caso específico, orientou ela a fazer o pagamento exatamente no site que ela fez. E ela foi lá, imprimiu o boleto exatamente igual, né? E aí fez o pagamento na lotérica e acreditou que ela estava fazendo o pagamento de forma correta. A gente chama isso no direito civil de pagamento ao credor putativo. O credor putativo é aquele credor que você acha que é o credor real, você vai lá e faz o pagamento de boa-fé, e aí o tribunal entendeu que esse pagamento feito de boa-fé tem validade jurídica. Será que um dia nós vamos ter que retroagir no tempo e termos que voltar a pegar fila aí de um caixa da própria empresa e pagar em espécie o boleto para evitar que caixa da própria empresa e pagar em espécie o boleto para evitar que se caia num golpe que infelizmente está sendo comum não só no Brasil como no mundo todo, né, por conta dessa nova. Infelizmente está sendo comum não só no Brasil como no mundo todo, né, por conta dessa nova tecnologia, doutor Júlio. Isso é uma coisa que essa é uma preocupação que a gente tem constantemente, né? Os meios digitais, as tecnologias, elas têm sido muito sujeitas a golpe. Mas golpes sempre aconteceram, Valdir. O que a gente precisa fazer é realmente as instituições financeiras investirem de forma massiva, né, na segurança dos serviços prestados aos consumidores. De forma massiva, né, na segurança dos serviços prestados aos consumidores. Então é isso que é importante ser feito nesses casos e principalmente. Então é isso que é importante ser feito nesses casos e principalmente. E qual a recomendação, doutor Júlio, que o senhor deixa para o nosso ouvinte que, às vezes, teve sorte de não cair num golpe, não quer cair de forma alguma? Como reforçar para esse nosso ouvinte a recomendação para que ele não venha a ser, portanto, aí, o próximo alvo de quem pratica esse tipo de crime? Bom, existem várias recomendações, Walter. O consumidor primeiro pode verificar realmente se o site é mesmo o site da empresa que ele está acessando, verificar se está tudo escrito de forma correta, se não tem algum erro de português. Às vezes os fraudadores trocam uma letra, acrescentam uma letra para poder. Às vezes os fraudadores trocam uma letra, acrescentam uma letra para poder modificar o site, e aí as pessoas muitas vezes entram nesse site. Eles podem verificar o boleto, se o boleto, o pagador, né, vai ser realmente aquele CNPJ da empresa ou da instituição financeira. Então, assim, existem vários cuidados que podem ser tomados por esses consumidores, mas isso é uma coisa que é até difícil a gente explicar numa pequena entrevista. Mas os consumidores têm que sempre ficar atentos, mas tem que lembrar o seguinte: normalmente a responsabilidade é do próprio fornecedor. E claro que esse tipo de golpe, quando acontece, É do próprio fornecedor. E claro que esse tipo de golpe, quando acontece, evidentemente que tem que ser registrado um boletim de ocorrência, doutor Júlio. Com certeza, tem que ser registrado. É bom que se registre com um boletim de ocorrência para evitar que essas coisas aconteçam. Tá muito bem. Doutor Júlio Moraes Oliveira, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. O senhor sempre tem aqui com a nossa emissora, doutor Júlio? Aqui com a nossa emissora, doutor Júlio? Eu que agradeço mais uma vez, Walter. Estou sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela gentileza. Tá aí, então, né? As pessoas têm que ter também aí o devido cuidado, né? A gente sabe que não é fácil. E quando o doutor Júlio fala que golpe sempre aconteceu, sim, desde quando surgiu a Loteria Federal, essa loteria da Caixa Econômica Federal,